Bom, com tudo isso que está rolando aí no Brasil ultimamente com relação à corrupção, que parece que é só o que tem acontecido no Brasil ultimamente é corrupção, então parece que muita gente está mudando de ideia sobre política e parece que as eleições presidenciais de 2018 vão ser um pouco diferentes do que a gente achava. Por quê? Só para vocês terem uma noção, o investimento de empresas privadas para campanhas políticas não vai mais poder acontecer, isso não ocorrerá. Então os políticos vão ter que recorrer a outros tipos de financiamento, como por exemplo o fundo partidário. Eles estavam tentando aumentar o fundo partidário para que eles tivessem mais dinheiro para poder fazer campanha, essas campanhas milionárias que eles fazem só para poderem se reeleger novamente, que é uma coisa que eu não entendo por que alguém votaria nesse tipo de gente, mas enfim. Então pode ser que o quadro político, pode ser que o Congresso seja completamente renovado. É claro que a gente sabe que existem figuras ali que já são cartas marcadas, já tem o seu eleitorado feito. Provavelmente pessoas como Maria do Rosário, Jean Willis, todos eles vão ser reeleitos provavelmente. Só que nós temos uma pessoa que é deputada e agora provavelmente vai vir a ser candidato a presidente, que é o Jair Bolsonaro, que no caso é o meu candidato a presidente. Eu vou votar nele para presidente. Só que eu sei que muitas pessoas vão concorrer contra ele para o cargo de presidente. Nós temos aí Ciro Gomes, Lula, não sei. Não sei quando é que vai rolar a decisão lá do TRF4 para saber se ele vai estar preso até lá ou não. Ele já foi acusado. Nós vamos ter o Ciro, a Marina, talvez o Dória, o Geraldo Alckmin, a Aécio Neves. A Aécio Neves acho muito difícil, só se ele tiver muita cara de pau. Se bem que o Lula tem essa cara de pau, então não sei exatamente do que a gente está falando, mas a verdade é que tem muita gente indecisa no Brasil. Tem muita gente que provavelmente votaria no Lula, que agora finalmente está duvidando da sua própria decisão. Tipo, caralho, será que eu tô votando errado esse tempo todo? Será que o Lula realmente é um canalha? E tem aquelas pessoas que sabem, têm convicção de que o Lula é culpado, mas ainda assim vai votar nele porque acha que todos roubam, todos os políticos roubam, mas pelo menos o Lula divide um pouco com os pobres. Então por isso que o Lula ainda tem uma base eleitoral muito forte aí, muita gente ainda vai votar nele, porque ninguém é burro. As pessoas podem até ser ignorantes, mas burros, idiotas, só se você tiver uma prescrição médica, um laudo médico ali dizendo que você tem problemas mentais de verdade, você não consegue pensar por conta própria. Mas a pessoa, em sã consciência, ela não gosta de ser roubada. Então ninguém segue o Lula sem um motivo específico, só por ser roubado. Então, o que a gente pode esperar para 2018? O que vai acontecer em 2018? Bom, primeiro, para mim, o Congresso Nacional, o quadro lá dos deputados federais, vai ser completamente renovado. Eu estipulo, lembrando que isso é a opinião de um eleitor, eu não sou um cientista político, mas eu estipulo que 60% do quadro político vai ser renovado aí no Congresso Nacional para 2018. Na verdade, eu posso até estar falando besteira, porque em 2018 a gente vai ter eleição para presidente, governador, senador, e eu acho que para deputado federal também. Eu acho que deputado federal as eleições são junto com as de presidente. Mas se não for em 2018, será em 2020. É para a próxima eleição para deputado que eu quero dizer. E nós podemos esperar um presidente inesperado em 2018. Eu, sinceramente, acho que o Lula não irá concorrer em 2018. Eu acho que ele já estará preso até lá. E mesmo que ele não esteja preso, eu acho que o PT por si só vai decidir não colocá-lo para concorrer. Posso estar falando besteira, uma intuição que eu tenho, mas é o que eu acho que irá acontecer. Bolsonaro, espero muito que ele consiga se eleger, espero que ele encontre um partido pelo qual ele consiga se candidatar e fazer aquilo que eu, como um dos seus eleitores, venho esperando há muito tempo. Porque, sinceramente, uma coisa que eu venho falando há muito tempo nesse canal é que um dos maiores problemas, se não o maior problema do Brasil, é a corrupção. E é algo que eu vejo muitas pessoas relativizando, como os eleitores do Lula, que acham que pelo Lula ser corrupto, pelo menos ele divide um pouquinho, então não tem problema nenhum. Eu acho que mesmo que ele me desse uma mesada de $1 milhão por mês, eu ainda acharia isso um problema. Porque uma hora ou outra isso iria dar merda. Porque se ele está se corrompendo, ele está deixando de priorizar a produção do país, o bem-estar do país. E quando você gera uma empresa dessa forma, que um país é uma empresa, você deixa de gerar lucros, você deixa de fazer bons negócios, você começa a visar apenas os seus interesses próprios.
E se os seus interesses próprios não forem os interesses próprios do país, vai chegar uma hora que o país vai falir e não vai ter mais por onde se corromper. Que eu acredito que seja o caso hoje. A maioria dos estados do Brasil estão falidos. O Brasil só tem os piores rankings de educação do ano aí. Parece que de 2016 o Brasil, no ranking de 80 países, estava na posição 76 dos alunos na hora de fazer prova de matemática, português. Tem país na África que tem uma educação melhor do que o Brasil, de acordo com esses rankings. Então, para mim, o Brasil já está numa posição completamente difícil, extremamente complicada, que eu não sei nem se tem retorno. Que eu tenho esperança que tenha, mas eu não tenho capacidade para entender essa coisa dessa forma. Eu não sei se existe um retorno. Eu não sei se o Bolsonaro for eleito em 2018, ele vai ter peças suficientes para reverter a situação que o Brasil tem. Eu não acredito que apenas recursos naturais sejam o suficiente para melhorar o Brasil. Porque, assim como o Bolsonaro diz, a parte econômica não é o único problema do Brasil. A parte ideológica, a parte social é muito importante também. Que não importa que o Brasil seja rico demais, seja rico pra caralho, mas a gente tenha pessoas que vão contra os tipos de políticas no qual eu acredito, que no caso são as políticas mais liberais. Isso no caso da economia. Então, quando a gente diz, vamos abrir o mercado, vamos trazer empresas estrangeiras, vamos privatizar a Petrobras, por exemplo, daí vai vir um monte de socialista fedido falar que não, isso não é a solução, isso vai acabar com o mercado brasileiro. Que é isso que a gente vem fazendo esse tempo todo, o mercado brasileiro vem só afundando, mas a gente chega ao ponto de ver pessoas falando que ainda acreditam que o Estado possa funcionar. Não, a gente não tem que privatizar nada, a gente tem que cobrar o governo para ele aplicar bem o nosso dinheiro. Meu Deus do céu, parabéns. Mas a gente consegue fazer isso realmente? Como é que a gente cobra o governo? Como é que a gente exige do governo? Sabe como é que o governo exige de você, caso você não pague algum imposto? Se você sonegar algum tipo de imposto, daí aparece o oficial lá de justiça, você fala assim, eu me nego a pagar. O que você acha que o Estado vai fazer com você? Ele vai usar da força. Se ele não te prender, ele vai tomar tudo que você tem. E ele vai tomar tudo que você tem pela força. Então, se o Estado usa essa maneira para tomar aquilo que é seu, que você acredita que é seu por direito, como é que você vai tomar o que é seu por direito sem usar desse tipo de artimanha também? Sem usar desse tipo de medida? Você acha que fazendo um post no Facebook, fazendo uma passeata na praia de Copacabana, a corrupção vai diminuir? Fora Temer? Primeiramente, fora Temer. É óbvio que não, né? Então, a gente tem que mudar as coisas por dentro. Do jeito que tá, não tá legal. Quanto mais Estado, pior as coisas. Se você não percebeu isso ainda, eu não sei o que dizer sobre você. Sabe, não existem exemplos no mundo de estados fortes que deram certo. Eu vejo muita gente dizendo que a Suíça é um exemplo de socialismo que deu certo. O que muitos não sabem é que a Suécia começou com o mercado livre. Depois que eles ganharam muito dinheiro, depois que eles ficaram podres de ricos e com uma situação social incrível, de causar inveja em qualquer país no mundo, que eles começaram a ser altruístas, que eles começaram a dividir aquilo que eles têm. É que nem uma imagem que eu vi recentemente na internet, que ela significa da seguinte forma: homens fracos causam tempos de guerra. Tempos de guerra causam homens fortes. Homens fortes causam tempos de paz. E tempos de paz causam homens fracos. Que no caso é o que eu acho que está acontecendo na Suécia hoje. A Suécia, para se reerguer, assim como aconteceu em Hong Kong, assim como aconteceu com a Coreia do Sul, todos esses países tiveram que se reerguer, adotar políticas liberais, políticas de livre mercado e de Estado pequeno, para que pudessem enriquecer. E eles tiveram que ser firmes nas decisões deles. Agora que eles estão bem, eles estão amolecendo. E o que você vê por aí são os especialistas econômicos falando que a Suécia não vai ser mais o país que ela é daqui a pelo menos 5 anos. As coisas vão ficar muito feias por lá, principalmente por causa da questão lá da imigração. Então, quer dizer, o exemplo está aí para a gente seguir. Os países mais ricos do mundo adotaram políticas liberais. Isso quando eu falo com relação à economia. O livre mercado e o Estado, o menor possível, é a solução para o Brasil avançar.
E quando a gente vê o ministro da Fazenda, o Michel Temer, indo a público falar que a única maneira de equilibrar as contas do Brasil é aumentando os impostos da gasolina, ou seja lá de onde for mais que eles forem aumentar, é perturbador, porque é sempre o povo brasileiro que paga essa conta. A gente nunca vê eles tirando do próprio bolso. A gente viu agora recentemente juízes pedindo 60% de aumento no salário. Eles já se aposentam com super salários. Ainda estão querendo agora mais 60%. Quer dizer, meu amiguinho, alguém está em condição de receber aumento na situação que o Brasil se encontra hoje? É esse o tipo de Estado que nós queremos viver, esse Estado forte, onde ele sempre vai cortar do povo e vai crescer cada vez mais, vai ficar cada vez mais forte. E a solução que a gente tem é: vamos cobrar melhor do governo de como ele usa o nosso dinheiro. É óbvio que isso não funciona, a gente não consegue cobrar o Estado. Se a gente não consegue fazer com que o Estado funcione, a gente acaba com ele. Deixa ele do tamanho de um bebê, só pro essencial. Eu não estou falando de anarquismo aqui, de anarcocapitalismo, onde não existe Estado. Eu estou falando pro Estado para quê? Pro essencial mesmo. Segurança, saúde e educação. Acabou. Para com esse negócio de imposto sobre produto. Para com essa porra. Vamos tornar o Brasil uma sociedade livre, de verdade, no que diz respeito à economia. E vamos parar de votar em PT, PMDB, PSDB, porque nenhum desses três partidos querem o bem do país. Nenhum deles. E qualquer pessoa que se afilie a qualquer um desses três partidos tem segundas intenções. E essas intenções não são boas.